Olá, bem-vindos ao Excel Sem Medo, eu sou o Fábio, e no vídeo de hoje vamos falar sobre a função condicional cont.c e cont.cs, tá? Mas antes de começar o vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal e deixar o seu like, tá? Bora pro vídeo. Bom, gente, então aqui a gente tem uma tabela, tá? Com alguns dados que a gente vai fazer a função para verificar a quantidade de cada item. Então aqui a gente tem o nome dos colaboradores, e aqui a gente tem o tamanho da camiseta de cada um, e aqui o número do calçado de cada um, tá? Então a gente vai verificar a quantidade, tá? A quantidade de camisetas P, quantidade de camisetas M, G e GG, e assim como a numeração de cada calçado, a quantidade de numeração, tá? Então como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar aqui, ó, o P e vai contar quantos P a gente acha aqui. 1, 2, 3 P. E daí a gente coloca aqui 3. Não, né, gente? Aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma função condicional, função cont.c, tá? Então ela só vai, como é que funciona essa função? Ela só vai contar se ela achar o argumento que a gente indicar, tá? Então no caso aqui a gente vai botar igual cont.c, né? Ele vai pedir um intervalo onde a gente vai fazer essa verificação, tá? No caso, este intervalo aqui das camisetas. Aqui, apertem um F4, né, para fixar a referência das células, para não correr, porque a gente vai arrastar essa fórmula depois, e ela tem que dar certo né, nos demais itens também. Então, fixem essas referências. Ponto e vírgula, e aqui o nosso critério. Qual é o nosso critério? O nosso critério ficou aqui embaixo, não dá para ver, mas o nosso critério é a camiseta de tamanho P, que está na célula F2, tá? Então aqui a gente vai fechar o parênteses e dar o Enter. No momento que a gente deu Enter, ele encontrou os 3 que a gente tinha feito a contagem aqui na mão. Mas imagina se tu tem, se isso aqui é uma planilha de uma empresa que tem 500 funcionários. Tu não vai ficar contando na mão, um por um, né? Aqui tem 20, fica mais fácil. Então, o que ele fez? Ele contou se ele achar o argumento. Qual foi o argumento que a gente colocou? Então, o intervalo foi esse e o argumento foi o F2. O que ele fez, então? Ele contou quantas letras P tem dentro desse intervalo aqui. Tá? Mesma coisa aqui, ó. Se a gente der um Ctrl+C, Ctrl+V pro M, ele diz que tem 5 M's dentro desse intervalo. Vamos ver se é verdade. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Está correto. Assim como o G, que tem 8, e o GG, que tem 4. Tá? Então, sempre você, no caso do argumento, tá? Se você não tiver ele em alguma célula, se você for colocar aqui, ó, a gente poderia ter colocado também o P. Tá? Mas lembrem que sempre que a gente coloca texto como um argumento de alguma função, ele tem que ser colocado entre aspas, né? Então, teria que ser entre aspas. E ele vai dar o resultado de 3. Tá? Só que daí a gente não conseguiria puxar a nossa fórmula aqui, porque ele ia sempre considerar o P, né? Então, por isso que, já que a gente tinha aqui o P na F2, o M na F3, o G na F4 e o GG na F5, a gente colocou a célula, né? F2. Tá? Que daí no momento que tu arrasta, ele arrasta a fórmula certinha. Mesma coisa a gente pode fazer aqui para ver a quantidade da numeração de cada calçado, né? Então a gente vai botar ali cont.c, vai selecionar o intervalo, né? Que seria esse aqui. A gente vai fixar o intervalo com F4, ponto e vírgula, e colocar qual é o argumento que a gente quer. No caso, o argumento está aqui na J2, que é a numeração 35. Ó, calçado de número 35 foi encontrado 2 vezes. Ó, 1, 2. Tá? E assim a gente só arrasta a nossa fórmula e a gente encontra o total de numeração de cada calçado. No caso aqui, a gente poderia também, se fosse óbvio, né, um argumento só, ou sei lá, 2, a gente poderia botar o número 35, ele daria certo também, mas como são vários argumentos, e da mesma forma das camisetas aqui, a gente teria que arrastar para baixo e ele não ia dar certo. Então a gente coloca, já que a gente tem toda a tabela de numeração aqui, a gente coloca a célula, né? Fica mais fácil que depois é só arrastar. Então J2. Vocês viram que no caso do número, a gente não precisa colocar entre aspas, né? Entre aspas é só quando é texto. Tá? Então esse aqui é o cont.c. Agora vamos ver o cont.cs. Qual é a diferença do cont.c para o cont.cs? Ele vai contar a quantidade, mas ele vai ter mais de um argumento. Tá? Então ele vai fazer a verificação no caso de mais um argumento. No caso aqui, eu incluí mais uma coluna, que é o modelo, né, da camiseta e do calçado, se é masculino ou feminino. Eu coloquei M para masculino e o F para feminino. Tá? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai verificar as camisetas femininas. Quantas são P, quantas M, quantas G e quantas GG. Depois da numeração do calçado. E depois a gente vai repetir isso para o masculino, tá? Então, para o feminino, igual cont. Agora não é cont.cs. C é cont.cs. Tá?
Quando você coloca Conte Cs, ele abre mais alguns campos aqui. Então, o que ele vai fazer? Você vai verificar os critérios, tá? Então, primeiro, intervalo de critério. Ó, intervalo de critério 1. Qual é o nosso intervalo de critério 1? No caso aqui, a gente quer verificar se é modelo masculino ou modelo feminino. Então, a gente vai pegar este intervalo aqui. Mesma coisa, não se esqueçam de fixar ele, né? Ponto e vírgula. E agora a gente vai colocar o critério. Qual é o critério? É M se for masculino e F se for feminino. No caso, a gente quer o feminino. Eu não tenho nenhum F aqui, eu não coloquei. Então, como eu vou escrever o texto? Entre parênteses, né? Tá? Então, o primeiro critério, ele vai verificar dentro desse intervalo aqui, se for feminino. Tá? Sendo, quando ele localizar o feminino, ele vai para o nosso segundo intervalo de critério. No caso das camisetas, né, é o tamanho da camiseta. Então, a gente vai selecionar este intervalo aqui. Vamos fixar novamente, ponto e vírgula. E agora, qual é o argumento para ele fazer essa contagem? Daí agora sim, agora a gente tem um argumento aqui na célula G2, que é o tamanho P. Tá? Então a gente vai fechar o parênteses e dar um Enter. Ó, ele encontrou 3 camisetas P feminino. Vamos ver se é verdade? Ó, aqui tem um, da Cíntia Albuquerque. Aqui tem outro da Ana Silveira. E aqui tem outro da Liliane Souza. Tá? Então ele encontrou esses 3. Vamos arrastar nossa fórmula. E aqui a gente tem mais 2 M's, 2 G's e nenhum GG. Tá? Aqui no calçado é a mesma coisa, né? Então, Conte Cs. A gente vai verificar se o modelo é masculino ou feminino. Ponto e vírgula, para fixar, né? Desculpa, ponto e vírgula não. F4 para fixar. E agora ponto e vírgula e a gente coloca o nosso argumento. F de feminino. Ponto e vírgula, nosso segundo intervalo de critério, que é o número do calçado. F4 para fixar. E vamos ali na célula K2. Não entra. Ó, 2 calçados femininos de número 35. Vamos conferir se está certo. Ó, aqui para Cíntia e aqui para Ana. Tá? A gente arrasta e tem mais 2,36 e 2,37. E daí a gente vê que tem erro. Porque o que acontece? Se tem 7 camisetas femininas, tem que ter 7 calçados femininos, né? E daí eu verifiquei aqui agora e vi que o Fabiano aqui tá como feminina. E o Fabiano não é feminino, o Fabiano é masculino. Tá? Então ficou agora 6 camisetas e 6 calçados, tá? E agora a gente vai ver a quantidade de camisetas masculinas e de calçados masculinos, né? Então a gente vai botar a mesma fórmula, igual Conte Cs, abre parênteses, o intervalo de critério 1, né? F4 para fixar, ponto e vírgula, agora em vez de F, é M de masculino. Ponto e vírgula, intervalo de critério 2, F4 para fixar, ponto e vírgula, e aqui na célula G11 a gente encontra o tamanho P. Então, são 0 P, 3 M, 7 G e 4 GG. Tá? E aqui no calçado a gente vai fazer a mesma coisa. Eu poderia pegar esta fórmula aqui e copiar aqui para baixo, né? Já que a gente tinha fixado o modelo e o número do calçado, porém, quando eu faço isso, eu tenho que trocar aqui, ó, que estava com o modelo feminino, a gente vai botar um M para o masculino. E no momento que a gente dá um Enter, a gente verifica que tem um calçado 38 masculino, que é aqui, ó, do Carlos. Tá? Então agora a gente arrasta aqui para baixo e a gente faz a verificação de cada numeração de calçado. Ó, o total foi 14. E a quantidade de camisetas também 14. O que fecha, né? 14 mais 6, 20. E a gente tem 20 colaboradores. Tá? Então, o que a gente viu hoje? A gente viu a função condicional Conte-C, que ele vai contar a quantidade que tem se o argumento for satisfeito, no caso, tá? Se satisfazer o nosso argumento, que a gente indicou. E a função condicional Conte-Cs. No caso da Conte-Cs, ela tem mais de um argumento. Então, a gente verificou que ele vai fazer a contagem sempre que ele tiver esses 2 argumentos satisfeitos, tá? Então, no nosso caso aqui da camiseta feminina, ele fez a verificação para ver se era modelo feminino e depois ele fez a verificação para ver o tamanho da camiseta, assim como o calçado e assim para os itens masculinos também, tá bom? Então, gente, nosso vídeo de hoje fica por aqui. Peço que, se você tenha gostado, se inscreva no canal, deixe seu like e não perca os próximos vídeos, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.